Bom dia a todos. Vamos no Minuto Tributário de número 15, falar e trazer um pouquinho para vocês das notícias tributárias que estão em voga. Sem muita enrolação, a primeira notícia que a gente traz para vocês é justamente sobre o julgamento que votou no STF sobre a inconstitucionalidade das alíquotas de ICMS para telecomunicação e energia elétrica. A depender do seu estado que você esteja residindo, o estado cobra a título de alíquota de CMS sobre a transferência do bem energia elétrica e a prestação de serviço de telecomunicação cobra por volta de 28% a mais de 30% de alíquota. A cobrança é extremamente elevada e eu posso dizer para vocês com plena convicção que principalmente energia elétrica, a composição da totalidade da arrecadação de CMS, tenha certeza que energia elétrica tem um grande impacto, porque energia elétrica, além de ter a alíquota extremamente elevada, a cobrança ocorre por substituição tributária. E quem recolhe essa cobrança, quem recolhe essa quantia de tributo, é justamente as concessionárias, em regra, e facilita, primeiro, a arrecadação e facilita também a fiscalização por parte dos estados. Portanto, trata-se de uma cobrança extremamente elevada que passou a ser discutida no Supremo Tribunal Federal acerca do conceito de essencialidade, de seletividade, tudo isso que está esculpido na nossa Constituição Federal, para ver se essas alíquotas para estes determinados, o bem energia e o serviço de telecomunicação, se esse serviço e esse bem, se eles são não essenciais, ao ponto de sua alíquota ser extremamente superior, de 10 a 15% superior à alíquota tradicional, à alíquota base de ICMS de cada estado, que atualmente está em 18%, mas há uns 4 anos atrás estávamos falando de 17%. Logo, trata-se de uma questão extremamente relevante, que assim como vocês veem nessa notícia do valor econômico, trata de algo que preocupa bastante os estados. E atualmente o placar que votou, ao votar julgamento este tema, o placar hoje se encontra com basicamente 4 votos em favor ao contribuinte, no sentido de que é inconstitucional a cobrança diferencial, no caso de alíquotas majoradas para energia elétrica e a alíquota de ICMS, estou dizendo aqui. E Alexandre de Moraes, embora você esteja vendo aqui que divergiu do ministro relator, que foi o ministro Marco Aurélio, o ministro Alexandre de Moraes, ele divergiu em parte. Ou seja, ele votou pela constitucionalidade da cobrança, no sentido no que tange a telecomunicação, os serviços de comunicação em geral também, e votou pela inconstitucionalidade da energia elétrica. Logo, me parece que o Supremo ele tem um caminho muito próximo aí, vem caminhando, melhor dizendo, próximo à inconstitucionalidade, ao menos, da cobrança de ICMS com alíquota diferente, não essencial, para o bem energia elétrica e também, obviamente, por ter 3 votos a 1, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS para comunicação, telecomunicação. Um ponto que eu chamo a atenção para vocês é justamente que o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, e aí, muito possivelmente, haverá o desfecho desse julgamento até julho, ou seja, até mês que vem, né, que hoje estima que esse pedido de vista deve durar aí por um período máximo de 30 dias, tá bom? Passando dessa notícia, digo para vocês que teve uma notícia relevante no STJ sobre a rejeição de se trocar o determinado crédito utilizado para compensação. Primeiro ponto a esclarecer é o que é compensação. Compensação, para quem não está muito próximo no dia a dia, é uma das formas de você extinguir o tributo. Você pode extinguir o tributo por pagamento, declarou lá em DCTF, disse quanto devido de PIS e COFINS, e você extingue por meio de pagamento, gera um DARF e realiza o pagamento, ou você pode realizar essa extinção do tributo por meio de compensação, tá? A compensação pressupõe um crédito que você tem, no âmbito federal aqui eu posso dizer um crédito que você reconheceu, você retificou a obrigação acessória eventualmente, ou em determinadas situações não, como por exemplo situações em que há retenções a maior,
de imposto de renda, pessoa física, contribuição previdenciária, por exemplo. São situações que você apenas faz o PERDICOMP sinalizando o número do DARF, sinalizando o número e o código de recolhimento e o número do DARF que houve esse recolhimento maior, justamente para fazer o pedido de restituição com ou sem compensação. E na maioria dos casos se tem a compensação porque a fruição do crédito é mais rápida. O que é que o STJ decidiu nesse caso concreto, que é de uma empresa grande aqui do estado de Pernambuco, que não poderia haver a troca ou a substituição ou a concomitância de uma compensação com outra. Vamos imaginar a hipótese que eu tenha débitos de PIS/COFINS e utilizei um eventual crédito de RPJ para abater este débito. Quando eu faço essa compensação, eu faço a vinculação do crédito que hoje eu possuo de IRPJ, ou no caso concreto é um crédito de CID, que foi utilizado para abater IRPJ. Você faz essa vinculação desse crédito com o débito, tá? O que ocorre que o STJ decidiu é que, nessa situação, a empresa quis trocar, quis pegar um outro crédito, vamos dizer assim, mais líquido e certo, que não havia discussão judicial, justamente para evitar, posteriormente, uma não homologação desse crédito utilizado e, posteriormente, a aplicação de uma multa isolada de 50%, por exemplo, ou mais. E a empresa queria substituir o crédito utilizado, que era de CID, mas no exemplo que eu dei, o crédito era de RPJ, justamente por outro mais líquido e certo, outro mais, por exemplo, um crédito de exclusão de ICMS nas bases do PIS e da COFINS, por exemplo. E aí, o que o STJ decidiu que esse mandado de segurança impetrado pela empresa, ele não tinha direito, a empresa não tem direito porque não haveria posição legal que desse essa possibilidade da empresa realizar compensação ou troca de compensação do tributo. E ela ficaria vinculada àquele primeiro crédito utilizado, que aí, obviamente, pode ser indeferido, enfim, pode gerar um contencioso administrativo. No meu entender, sendo bem pragmático, era um contencioso que a Procuradoria poderia ter evitado, porque poderia ter utilizado aquele crédito e aceitado, embora até mesmo fazendo uma transação, um negócio jurídico processual, algo ortodoxo, algo que está previsto na legislação e até de acordo com a boa-fé processual que se espera, mas nesse caso não foi utilizado dessa forma e a empresa hoje vai ter que aguardar aí se o crédito dela acerca do tema principal vai ser homologado ou não e diante da repercussão da notícia certamente será fiscalizado. Um outro ponto que a gente vai trazer para vocês também são duas notícias do valor, mas que já antecipamos no Minuto Tributário de número 14, que é sobre justamente a tributação dos dividendos, né? É um tema que está muito em voga, porque o ministro Paulo Guedes ele vem tratando muito desse tema, encabeçando, e é justamente um ponto que veio se discutindo, que eu trouxe no minuto passado, que é a possibilidade de ter faixas de isenção para a tributação de imposto de renda pessoa física sobre dividendos, tá? A ideia, pelas notícias do valor, melhor dizendo, que saíram nessa semana, é justamente que ela obedeça a mesma lógica que existe da pessoa física, ou seja, das verbas de remunerações salariais, que são verbas hoje que tem aquela faixa progressiva, né? Tem uma faixa de isenção até 1.900 e depois a alíquota de imposto de renda vai crescendo progressivamente. Isso aí justamente para beneficiar os micro e pequenos empresários, que certamente alguns que recebem por volta de 2.000, 3.000, ficaria com a tributação muito menor do que a tributação fixa, que seria uma tributação de 15% sobre dividendos, tá? Então é algo assim bem relevante e que pode aí nos afetar nos próximos meses se essa reforma sair do papel e se sair do papel ela vir a ser aprovada pelo Congresso Nacional, que muito me parece é um caminho que a gente vai seguir. E o que resta hoje saber é se haverá ou não a redução de tributação para a pessoa jurídica, que é a contrapartida que muitos advogados esperam em troca da tributação dos dividendos. Acredito que as últimas duas notícias são essas. Primeiro, esse é o placar atual, tá, do julgamento da exclusão do ISS, da base de cálculo da CPRB. Atualmente se encontra com 2 votos favoráveis ao contribuinte, 2 votos contrários ao contribuinte. Como eu já falei algumas vezes, a tendência é que a gente venha aí pelo caminho contrário ao contribuinte, tá? Justamente porque em setembro do ano passado houve um julgamento favorável ao fisco acerca da exclusão do ICMS da CPRB.
na posição do STF, como eu já falei no minuto passado, minuto número 11 ou de 13, se eu não me engano, é justamente acerca que é constitucional a incidência da CPRB sobre o ICMS. Me parece que vai ser o caminho que vai chegar também ao ISS, embora tenha 2 votos favoráveis aos contribuintes, e a composição não mudou muito, só modificou o Celso de Mello e entrou o ministro Nunes Marques, mas me parece que também Nunes Marques não deve ter um posicionamento favorável. Logo, a composição e os votos, em sua grande maioria, deve ser contrário também à exclusão do ISS, mas trago aí o placar atualizado para vocês. Por fim, mas não menos importante, inclusive super importante, que é esse julgamento que eu falei da exclusão do ICMS da CPRB. Os contribuintes embargaram para que houvesse modulação dos efeitos, que aí algumas cobranças e alguns processos não fossem afetados e alguns contribuintes que já tiveram trânsito em julgado ou qualquer outra coisa do tipo não pudessem ser afetados, que só passasse a ser constitucional a partir de determinada data. Foi algo que os contribuintes trouxeram nos embargos de declaração. E outro ponto que os contribuintes trouxeram, e esse é o mais importante no meu entender, que é justamente para que o STF esclarecesse se é constitucional ou não a CPRB sobre o ICMS no período em que ela era obrigatória, porque um dos fundamentos utilizados e o fundamento majoritário que prevaleceu foi justamente que a CPRB era uma contribuição facultativa e substitutiva à CPP, que é aquela contribuição que incide em 20% sobre a folha de pagamento. E aí, essa foi uma discussão levada e, de pronto, o ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, deu um voto contrário à rejeição, um voto de 5 parágrafos, basicamente, que foi contrário aí e rejeitou os embargos de declaração dos contribuintes. E me parece que, assim, é uma lamentação que eu faço, que seria interessantíssimo esclarecer esse ponto. Talvez recaia sobre o STJ abordar esse tema de uma maneira melhor, ou mesmo vote até o STF, para que seja abordado de uma maneira melhor. O STJ, talvez, para esclarecer durante o período da obrigatoriedade da CPRB, né? E não foi algo que foi tratado pelos ministros. Se encontra hoje com um placar de 5 votos a 0, né? Mas aguardando outros votos, outros 6 votos, e me parece que esses outros 6 votos não terão força suficiente aí a modificar o entendimento de Alexandre de Moraes, salvo algum pedido de vista e alguma análise melhor realizada, que dependeria também de algum despacho, de uma atuação mais forte, como eu já sei que já vem tendo dos advogados, mas talvez não seja o caminho que venha a ser traçado neste caso concreto. E assim a gente encerra, pessoal, mais um Minuto Tributário. E já agradecendo a vocês pela presença novamente aqui e já agradecendo e desejando também mais um bom final de semana para vocês, bom finzinho de semana, tudo de bom para vocês. Forte abraço a todos.